Será o vestido rosa da Ariel historicamente correto? Oi, meu nome é Laila, eu sou estilista e cosplayer e vou provar que ele é sim. Ou pelo menos, se eu puder escolher exatamente em que data e local eu quero que o filme se passe. O vestido rosa da Ariel nada mais é que o vestido mais lindo de todas as animações de princesa da Disney. E ninguém vai me provar o contrário. E o meu sonho de consumo desde criança. Talvez você ainda não tenha percebido, mas eu sou meio obcecada por sereias. E pode me cobrar, que um dia eu vou fazer a minha própria cauda também. Mas para o momento, eu vou juntar duas obsessões diferentes: o filme da Pequena Sereia e o meu amor por história da moda. O vestido rosa da Ariel é um vestido que aparece somente no primeiro filme da animação, por apenas alguns minutos, no primeiro dia, como humana. Ele tem uma silhueta bem princesa, com a saia rodada, mangas bufantes, decote de ombro a ombro e um corpete levemente pontudo na frente. Porém, em que data ele se encaixa? Bom, eu colocaria entre 1828 e 1835, onde a silhueta é bem similar e traz vários dos mesmos elementos. Na minha rápida pesquisa pelo Pinterest, com as populares ilustrações de moda e algumas imagens de peças originais de diversos museus, eu percebi que muitas das características desses vestidos se repetiam no vestido da Ariel. Este período da história da moda é conhecido como a Era Romântica. Ele antecipa a Era Vitoriana, que começa no ano de 1837, com a ascensão da Rainha Vitória ao trono. Porém, foge da tradicional silhueta da regência, que é bem tubular e com uma cintura dos vestidos bem abaixo dos seios. Com a regência terminando em 1820, a linha da cintura começa a abaixar e se aproximar à linha natural, e as saias começam a ficar mais arredondadas na barra. Nessa década, já tínhamos mangas bufantes nos vestidos, porém ainda bem pequenas para o que estava por vir. A partir de 1826, as mangas começam a crescer de modo exorbitante, até seu tamanho máximo em 1835. Junto com as mangas, cresce também o volume das saias, com o uso de várias anáguas bem engomadas. E agora a cintura está numa altura mais natural, com alguns corpetes com frentes pontudas. Mas e aqueles detalhes marcantes do vestido da Ariel, como a sobressaia e o recorte da manga? Bom, para isso eu digo que o cottagecore e a prática de usar o passado para inspirar novas criações não é nenhuma novidade. Desde as saias rodadas dos anos 50, que se inspiraram nos vestidos de 1850, a nós hoje usando mom jeans igual tinha nos anos 80. Às vezes essas referências são simples e passam despercebidas, e às vezes estão em uma linha tênue entre roupa e fantasia, como é o cottagecore. Porém, o fato é que a moda é cíclica e nada tão original quanto parece, pois as mangas cortadas no vestido da Ariel são claramente referências às mangas da era Tudor e elizabetana, em que as partes da chemise ficavam expostas por pequenos recortes. E a sobressaia pode ser referência às saias dos mesmos períodos, ou, o que eu acho mais provável, os vestidos de 1700, como o robelo francês. Porém, nem isso eu preciso para provar que o vestido da Ariel é historicamente correto, porque até referências nesses elementos eu consegui achar dentro dos períodos de 1828 a 1835, deixando claro que eu estou certa. Aviso, eu não sou historiadora e tudo apresentado aqui é uma grande brincadeira. Mas para que tudo isso? Bom, para dizer que o meu próximo cosplay é a Ariel, historicamente correta. Então já se inscreve para ficar por dentro, pois o plano é o seguinte: fazer a chemise bem linda, talvez bordada com conchinhas, depois as almofadinhas de ombro, e daí o tão falado corset, do qual eu já quero a sua ajuda. A modelagem que eu comprei tem duas opções, uma que abre na frente e outra não, porém requer um busque de madeira que eu nunca vi à venda. Se alguém souber onde acha ou como fazer um, comenta aí. Depois vem a nágua, vestido e, se der certo, a sapatilha também, que nem sei por onde começar, então já me deseja sorte. E apesar de eu chamar de historicamente correto, na verdade é inspirado na história, né? Porque eu não estou com tempo para costurar tudo à mão e nem dinheiro para comprar tecidos só de fibra natural. E como os youtubers de costura histórica fixaram bem na minha cabeça, vestido de época se constrói de dentro para fora. Então o próximo vídeo vai ser a chemise de 1830. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau! E Laila Tov!